Vamos para a nossa segunda aula de hoje e agora vamos para a disciplina de ciências. E eu já quero pedir a você que abra o seu livro, por favor, na página 394 e nós vamos estudar até a página 399, tá bom? Nós vamos estudar esse capítulo do livro que fala sobre o ciclo da vida dos animais. É o sexto capítulo do livro, na disciplina de ciências. Então, página 394. Vamos começar a nossa aula. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o ciclo de vida dos animais, né? Me desculpem. E aqui nós vemos, através das imagens, as fases, né? As imagens estão mostrando para a gente o ciclo de vida da tartaruga marinha. Na primeira imagem você vê a tartaruga, né, chegando à areia, trabalhando aqui toda a areia, cavando, fazendo aqui um buraco. Aí depois ela põe os ovos aqui dentro desse buraco e depois ela cobre, deixa só boa parte assim, uma parte, melhor dizendo, aberta, mas a maior parte, os ovos ficam cobertos, porque eles precisam ser esquentados, né? E aí, na quarta imagem, você já vê, quando os ovos se quebram e começam a sair tartaruguinhas, tá bom? Depois disso, elas precisam caminhar até a praia. E isso aqui, crianças, envolve sérios riscos. Não são todas as tartarugas que nascem que conseguem chegar até a água, porque para elas que são bebês, o caminho é longo e durante esse trajeto existem predadores, como pássaros, né, que ficam às vezes esperando para pegar e comer, e algumas ameaças até ela chegar. Mas as que conseguem chegar na água, também elas passam por algumas dificuldades, né, com predadores, mas aí as que conseguem, elas crescem, se desenvolvem, tá bom? E a vida adulta de uma tartaruga marinha após aos 20 ou 30 anos. E elas conseguem viver até 100 anos, tá bom? Uma tartaruga marinha consegue viver até 100 anos. Então, igual aos animais, nós seres humanos também temos o nosso ciclo de vida. A gente começa como bebê, depois vem a fase da infância, da juventude e a fase adulta. E poderíamos até ter colocado aqui, mas o livro não trouxe para a gente, a terceira idade, que é a velhice, tá bom? Então, essas são as fases, os ciclos de vida dos seres humanos. Bom, é o bebê, depois a infância, a juventude, a fase adulta e, por fim, a velhice, né? Então, quando a gente observa essas imagens anteriores, a gente vê que tudo começa com o bebê, né? E conforme os anos vai passando, a gente vai crescendo, se desenvolvendo. E uma coisa que acontece nos seres humanos que é diferente de alguns animais é que nós passamos por mudanças no decorrer do nosso desenvolvimento. Muitas vezes a gente não continua com os traços de quando a gente nasceu. A gente vai mudando. Eu acredito que vocês já ouviram algumas pessoas dizendo, ou de vocês ou de alguém: eita, fulano era parecido com o pai, agora está bem parecido com a mãe. É porque os seres humanos vão mudando, né? À medida que eles vão crescendo, vai ocorrendo também mudanças no corpo, né? Os meninos vão tendo pelos no corpo, barba, a voz vai engrossando, as meninas também vão nascendo os seios, vão enlarguecendo os quadris, tudo mais. Então, são mudanças que o ser humano ele passa ao longo do seu desenvolvimento.
Nos animais, nem todos passam por mudanças assim, né? Na maioria dos animais, eles já nascem com a aparência que eles vão ter quando forem adultos. E aqui o livro trouxe a imagem, por exemplo, dos cachorrinhos, né? O formato que eles têm aqui, ó, é o formato que eles vão ter quando se tornar um cachorro adulto, certo? É claro que existem alguns animais que mudam, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas esses, o cachorro, o jacaré, ó, o jacaré filhote, né? Ele já é igual o jacaré na fase adulta. O elefante, por exemplo, ó, aqui é um elefante bebê, né? Mas ele já tem o formato que ele vai ter quando estiver na fase adulta. Então, tem alguns animais que não sofrem mudanças, como nós. Eles nascem já com o formato que vão ter quando estiverem na fase adulta. Entretanto, outros animais, eles mudam completamente daquilo que eram quando nascem. E o exemplo que o livro traz aqui para vocês é o da borboleta. A borboleta, ela não já nasce borboleta. E aqui o livro trouxe para vocês as fases, né? Você observa, ela nasce primeiro, ó, são os ovos. Vários ovos colocados na folha. Uma folha de árvore aí qualquer. Esses ovos, depois que se estouram, saem de dentro dos ovos, ó, larvas, né? Ou lagartas. E aí elas começam a comer. A árvore que está empestada ou infestada de lagarta, ela tem as suas folhas todas roídas, porque a lagarta come sem parar para pegar peso. Então, depois de algum tempo, a lagarta começa a criar um casulo, né? Essa casa aqui, ó, ela fica dentro e vai criando ao redor dela essa casa que é chamada de casulo. E ela fica aqui dentro desse casulo durante 3 semanas, quase um mês, né? 3 semanas. Depois dessas 3 semanas, esse casulo se rompe, como você está vendo na 4ª imagem, se rasga, e o que é que sai de dentro? Uma borboleta. Bom, então olha que mudança gigantesca, né? A borboleta não nasce borboleta. Ela primeiro é um ovo, depois uma lagarta, para então ter na fase adulta o formato de uma borboleta. Essa mudança que a gente está falando aqui é chamada de metamorfose. Bom, metamorfose. É essa mudança que alguns animais passam da sua vida, né, inicial, da fase inicial até a fase adulta. Então, quando passa por essas transformações gigantescas, e essa mudança é chamada de metamorfose. Um outro exemplo que o livro trouxe para vocês é aqui o sapo. O sapo também ele é ovos. Ó. Esse ovos é diferente do da borboleta. Ele é colocado dentro do rio, né, em água, e é um ovo que não tem a cascadura, tá bom? Então, ele se desenvolve aqui, o sapo, na sua fase inicial, é chamado de girino. Você observe que ele tem cabeça e um corpo, né? Um rabo, que ajuda ele a nadar. Aí, nessa segunda fase, você já vai vendo, o rabo continua, mas vai surgindo as patas, né? Aqui, ele ainda não é totalmente sapo, mas também ele já não é só girino. Continua o rabo, mas ele já tem as 4 patas, né? As 2 dianteiras e as 2 traseiras. E aqui, ele já alcançou a fase adulta e ele é agora completamente sapo. Então, a mudança é grande, né? Começa de um ovo, vai mudando, até chegar no sapo.
Quando ele está na sua fase de girino, o sapo ele sobrevive na água, respirando através de brânquias, né, como os peixes. Quando ele alcança sua fase adulto, ele vive então na terra. Porém, ele depende também de água, porque eu não sei quantos de vocês já tiveram coragem de observar de perto, o sapo ele tem a pele úmida. Ele não pode ficar completamente enxuto. Então, ele fica na terra, mas sempre em lugares próximos de água, né? Se na sua casa, por exemplo, tiver uma galeria aberta, você qualquer dia tem um susto de encontrar um sapo. Ele, apesar de estar na fase adulta, não ser mais um girino, mas ele precisa de água, né? Então, toda essa mudança é chamada ou conhecida como metamorfose. E como é o comportamento dos animais na reprodução? A gente sabe que os animais eles têm essa capacidade de se reproduzir, ou seja, no animal, né, sempre vai ter o macho e a fêmea. Então, o macho se junta com a fêmea e acasalam-se, né, namoram, ficam juntos para aí terem filhotes. Nós temos dois meios de reprodução quando a gente fala de animais. Nós já aprendemos em aulas anteriores que uma dessas formas é através de ovos, e esses animais são chamados de ovíparos, né? Então, como a gente viu, por exemplo, a borboleta, o sapo, nós temos também os passarinhos, a galinha. Esses animais, a forma de reprodução deles é através de ovo, né? Ovos de cascadura, né? Então, esses animais, eles se reproduzem através do ovo, e eles são conhecidos como ovíparos. E dentro desses ovos, é um ovo normal. Não sei quantos de vocês já criaram galinha em casa, ou tem alguém por perto. Quando a galinha põe o ovo, ali tem um ovo normal, desses que a gente come. Mas a partir do momento que ela começa a chocar esses ovos, e o que é chocar, tia? É quando a galinha deita em cima desses ovos. Então, essa temperatura, onde ela vai aquecendo esses ovos, vai gerando esse embrião ali dentro. E desse embrião vem o pintinho, ou vem o pássaro, né? O animal que vier através do ovo. Então, ela põe os ovos, choca o ovo ali no ninho e depois nasce ali ou o pintinho ou a ave, tá bom? Em algumas espécies, os filhotes, eles saem dos ovos já prontos para andar e comer, como é o caso dos pintinhos. Em outras espécies de aves, os filhotes nascem sem penas, eles não voam e são alimentados pelos pais até poderem voar, né? Como no caso aqui vocês estão vendo aqui, ó, esse ninho. Esses filhotes aqui, eles estão sem penas, e isso aqui aberto é a boca deles. Então, os pais deles voam, buscam alimento e cospe já dentro do bico deles. E eles vão se alimentando. E à medida que o tempo passa, as penas, né, desses passarinhos vão crescendo e depois eles vão conseguir voar. Tá bom? Então, o meio de reprodução de alguns animais é através do ovo, e eles são conhecidos como ovíparos. E o outro meio de reprodução dos animais é através da gestação, como é o caso do elefante, da leoa, né? Esses animais geram os filhotes na barriga, né? E depois eles nascem já prontos. E aí eles mamam. Por isso que são chamados de mamíferos, tá bom? E é muito comum, na época que as fêmeas estão para se acasalar, acontecerem brigas entre os machos, disputando esta fêmea que está pronta para receber, né, o embrião do macho, tá bom? Então, esse é o ciclo natural da vida dos animais. E agora, respondendo à atividade, no número 1, você vai responder essa pergunta. Quais são as etapas do ciclo de vida dos seres humanos?
né? Então, lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês do bebê, da criança, da mocinha e da mulher adulta. Então, você vai escrever aqui quais são as fases do ciclo de vida dos humanos. Então, você vai botar nascimento, infância, juventude, fase adulta e velhice. Tá bom? Repetindo. Nascimento, infância, juventude, fase adulta e velhice. Esses são os ciclos de vida dos seres humanos. E como é chamado o processo pelo qual passam a borboleta e o sapo durante seu ciclo de vida? Como é chamado o processo? Então, o processo é chamado de metamorfose. Aqui, crianças, vocês vão enumerar a sequência correta. Isso aqui é a fase de vida de uma borboleta. Ela começa como? Então, número 1, número 2, número 3 e a última fase, número 4. Tá bom? Número 4, questão 4. Qual é a importância da reprodução para a vida animal? Qual é a importância? Então, a resposta é: ela garante a formação de filhotes e a continuidade da espécie. Tá bom? A importância da reprodução é para que aquele animal não entre em extinção, como a gente já falou em alguns momentos, né? Em algumas aulas passadas. Então, a importância da reprodução. Ela garante a formação de filhotes e a continuidade da espécie. Ela garante a formação de filhotes e a continuidade das espécies. Nas regiões de estações secas e úmidas, bem definidas, quando é que os sapos se reproduzem? Né? Os sapos, eles vão se reproduzir no início das estações chuvosas. No início das estações chuvosas. E número 6, quando ocorrem disputas entre machos da mesma espécie. Durante a época da reprodução. Tá bom? Resposta: quando ocorrem disputa entre os machos da mesma espécie, durante a época da reprodução. Tá bom? E o 7º e último quesito, você vai pegar aí um livro velho, uma revista, peça autorização à mãe, o pai ou a avó de vocês para poder recortar. E vocês vão colar na primeira coluna imagens de animais ovíparos, tá bom? Que vem do ovo. E no caso, animais vivíparos, tá bom? Que vem da barriga. Pronto. Então, vocês vão recortar essas imagens e colar nos espaços corretos, ok? Essa é a nossa atividade de hoje e nós também aqui encerramos as nossas aulas de hoje, quarta-feira, dia 14.